Olá! Hoje vamos falar um pouco de respeito, né, gente? Respeito a si próprio, como não deixar as pessoas passarem por cima de você, né? A gente às vezes tem muita dificuldade em falar não, às vezes a gente tem dificuldade em impor os limites de barreira para as pessoas. E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas mesmo de como você pode fazer para se impor e de como você pode fazer para não passar mais por esse tipo de situação, porque eu entendo que às vezes a gente não consegue sair de uma situação, né, por ser alguém que a gente já tá muito próximo, já tem muita convivência, já tem muita intimidade, então a gente vai deixando chegar num nível de desrespeito, quando a gente vê, a gente já se perde os nossos próprios valores, os nossos próprios princípios. Então nesse vídeo eu trago aqui 5 pilares, né, de autorrespeito. Respeito próprio. E o primeiro deles é que o respeito começa com você. Bem clichê essa frase, mas você não ganha o respeito das pessoas. Você determina os seus limites e as suas barreiras de respeito. E a maioria das pessoas determina esses limites bem baixos. E é por isso que elas ficam sofrendo com consequências das pessoas, né? Tipo, fazendo o que querem delas, ou passando por cima delas, ou sendo tratadas com desrespeito. Porque você põe essa barreira num limite muito baixo. Então, acho que a primeira forma de você construir autorrespeito é você saber impor os seus limites e impor as suas barreiras, né? O respeito, ele é algo que se constrói, né? Ele não é algo imposto. Não adianta você chegar pra alguém e querer impor que ela te respeita. Isso não funciona, as coisas não funcionam assim. Ao contrário, você implorar por respeito e pedir respeito é a forma mais fácil de você perder o seu próprio respeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então realmente isso que eu tô te falando é vir aqui apontar o dedo na tua cara e falar: se você não está sendo respeitada é porque você não se autorrespeita. Você não se autorrespeita porque você não determinou para si mesmo ainda quais são os seus limites, as suas barreiras, os seus princípios, os seus valores. Você não sabe, então você não se autorrespeita. Se você não se autorrespeita, não adianta querer que os outros te respeitem. Então vamos começar por aí, tá? O primeiro pilar é esse: tenha respeito próprio. Como é que você constrói esse respeito próprio? Respeitando a si mesmo, né? Você tem que deixar claro pra você quais são as suas barreiras, você tem que deixar claro pra você quais são os seus limites, quais as coisas que você aceita, quais as coisas que você tolera e quais as coisas que você não tolera. Isso é muito bom também, porque ninguém é obrigado a lidar com uma caixinha de surpresa, né? Se você não deixar claro o que é o seu limite, o que é as suas barreiras, o seu cônjuge, os seus colegas de trabalho, suas amigas não sabem quando você tá no seu limite ou não. E aí você acaba, tipo, passando do seu limite sem ninguém perceber, porque você tá sendo, assim, uma passiva durante um tempão, mas isso já tá ali across, né? Tipo assim, passando dos seus limites há muito tempo. E você não consegue, tipo, sair dessa situação, de repente você estoura. Aí a pessoa é obrigada a lidar ainda com você estourando. Sendo que você em nenhum momento falou qual que eram os seus limites, quais que eram as suas barreiras, você nunca deixou claro, você nunca demonstrou isso, né? Então, tipo assim, não seja essa caixinha de surpresa, deixe claro para as pessoas quais são os seus limites, deixe claro para as pessoas quais são as suas barreiras. Entenda claramente na tua cabeça quais são as suas barreiras, quais são os seus limites, até que ponto você aceita aquele tipo de situação ou não. Quem tem que fazer isso é você com você mesmo. Você por você tem que colocar esses limites e essas barreiras. Não é o outro que vai fazer isso se você não se auto-faz, né? E aí a gente entra pro segundo pilar que eu queria falar com vocês. Quando você, tipo, já construiu sua barreira, você já sabe o que você pode passar ou não, o que você tolera ou não, entra no segundo pilar de que não é todo mundo que vale o nosso... Às vezes as pessoas têm um preço alto demais a pagar. O que eu vou te dizer com isso? Se alguém que está perto de você, essa pessoa, te faz ser difícil, né? Você se autorrespeitar, tipo assim, se você tá convivendo muito com essa pessoa e essa pessoa que tá em volta de você, ela faz você se autodesrespeitar, essa pessoa, ela tá custando um preço muito alto pra permanecer na tua vida, entendeu? Porque o preço pra ela permanecer na tua vida é você se auto-desrespeitar, se auto-desrespeitar os seus limites. Isso é um preço muito alto, muito alto. Então, pra gente identificar se essa pessoa
vale a pena, né, continuar na nossa vida ou não, eu trouxe aqui 3 perguntas que você deve se fazer. Uma delas eu gosto de quem eu sou quando eu estou com essa pessoa? Nossa, essa pergunta é poderosíssima. Eu gosto de quem eu sou quando eu estou com essa pessoa? Vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Eu tive um relacionamento tóxico, né, que eu demorei anos pra sair dele. E eu odiava a pessoa que eu era perto dele, porque eu me tornava uma pessoa estressada, eu saía totalmente do meu eixo, né, eu gritava, eu surtava, parecia uma louca histérica. E isso não é como eu sou, mas aquela pessoa e ter aquela pessoa por perto me tirava desse eixo, então me fazia sair de uma barreira, de um limite que eu mesma impus pra mim. Então essa pessoa não era valiosa e não compensava, era caro demais pra eu manter ela na minha vida, entenderam? Então o segundo, essa pessoa me desafia de uma forma que me eleve, né? Porque a gente quer estar perto de pessoas que elevem a gente para algo melhor e não para algo para baixo. Então, tipo, essa pessoa me desafia para algo que me eleve. E a terceira, o meu comportamento com essa pessoa me deixa mais perto dos meus valores? O meu comportamento com essa pessoa me deixa mais perto dos meus valores? Se todas as respostas for não, você já sabe que a resposta para isso é você se afastar dessa pessoa. Que eu fico indignada e já ouvi muito amigas minhas falarem, tipo assim, ah, meu namorado me traiu, mas ele fala, foda-se o que ele fala, foda-se o que ele fala. Você, ficando com ele, já demonstra que a perda de respeito por você mesmo só de permanecer ali nessa situação. Entendeu? Então não é sobre a pessoa, não é sobre o que a pessoa fez, não é sobre o que a pessoa fez o auto desrespeitoso. Quem não está se respeitando é você de permanecer ali naquela situação. Então não é sobre a pessoa, é sim sobre o respeito que você não se impôs. Porque você escolheu ficar ali. Entende? Você não tem que mudar a pessoa. Você tem que mudar o jeito que você responde àquela mesma situação. Pra mim, a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa, mesma e repetidamente, again and again and again, muitas e muitas vezes a mesma coisa e esperar um resultado diferente daquilo. Isso é a coisa mais insana do mundo. É você repetir a mesma situação e querer um resultado diferente daquilo. Isso não faz sentido, gente. E aí entra um outro ponto. Você não muda porque você quer mudar, porque você sente que quer mudar, porque você deseja mudar. Você muda agindo. Você tem que agir diferente. Não é falar diferente, não é pensar diferente, não é desejar diferente. É agir diferente. Nessa situação aqui do seu namorado te traindo, que você tem que agir diferente. Você tem que sair da situação. Você tem que deixar ele. Não é conversar, não é tentar argumentar, não é tentar consertar a pessoa. É você se autorrespeitar, não se deixando passar por aquilo de novo. Bom, antes da gente ir pro próximo pilar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pamela Correia e eu falo aqui nesse canal sobre sair da zona de conforto, buscar uma mudança espiritual, mental, trazer mais dinheiro, uma mudança aí significativa pra sua vida. Então, se você tá gostando desse vídeo, se você tá precisando aí de autorrespeito na sua vida, porque autorrespeito é um dos principais pilares pra nossa evolução, né? Então, já deixa o seu like aí nesse vídeo, já deixa o comentário, não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação assim que um vídeo novo sair, tá bom? Aqui já faz a gente entrar no terceiro pilar, que é respeito próprio. Não é um sentimento, é como se fosse um sistema, gente, é como se fosse algo diário que você tem que fazer todos os dias. E você faz isso vou te dar algumas dicas de como fazer isso. A primeira dica: cala a boca. Fica quieto. Se você não pode exigir que as pessoas te respeitem se você tá por aí falando da vida ou desrespeitando outras pessoas. Se você não sabe ficar calado, manter a tua própria opinião pra você, não ficar falando dos outros por aí, como é que você quer exigir que alguém faça isso contigo se nem você mesmo faz? Então a primeira dica é essa: cala a boca. Cala a boca. Para de ficar falando da vida dos outros por aí. Se você quer que a sua vida seja respeitada, respeite a dos outros. Quieto. Primeiro pilar. Segunda coisa, não deixe de ir para lugares, tipo assim, deixe de ir para lugares ou frequentar lugares que não condiz com o comportamento que você quer para você. Um exemplo disso é
Eu aqui já morei dividir casa com pessoas e chegou um ponto que isso começou a me incomodar, porque a casa o quê? A galera usava droga o dia inteiro, bebia, não tava nem aí pra nada, ficava querendo, tipo, fazer qualquer coisa, menos estudar, menos trabalhar. Então, tipo, tava num envolvimento ali muito diferente do que era o que eu queria pra mim. Em nenhum momento eu cheguei lá e falei assim, vocês têm que mudar, seu bando de vagabundo, tem que parar de usar droga, nananana. O que eu fiz? Eu me retirei da situação. Eu parei de morar naquela casa, porque não condizia com as coisas que eu queria pra mim. E quem tem que... Você se impõe o respeito, você se tira da situação. Em nenhum momento eu falei pra eles, estou saindo porque vocês são isso, vocês são aquilo, vocês têm que mudar. Eu não tô aqui pra isso. Quem tem que se respeitar é você, quem tem que se tirar dali é você. E não tentar consertar a outra pessoa. Outra coisa muito importante, que é a terceira coisa aqui dessa dica. Você tem que falar sem vomitar emoções. Você tem que falar de uma forma sincera, sim, mas sem vomitar emoção. Não tem nada pior do que você, tipo assim, se sentir desrespeitado e você começar a gritar, falar um monte de coisa que você pensa e depois você se arrepender e ficar, ai meu Deus, eu não devia ter falado isso, nossa, eu não devia ter falado aquilo, nossa, pra que eu falei tanta coisa? Porque você não falou, você vomitou as emoções. E quando você vomita emoções, você tá desrespeitando o outro, mais uma vez você se desrespeita. Porque você se humilha naquela situação. Você que vira louco, surtado, que tá se descabelando, que tá gritando, que tá faltando com respeito com a outra pessoa. E não é dessa forma que a gente atinge o respeito de ninguém. Essa forma a gente só faz o oposto, faz com que ninguém nos respeite. Você não deveria, tipo... Você não gosta de ser tratado assim, então por que você tá tratando as outras pessoas assim? Então muito cuidado com o que você fala. Para de vomitar as emoções quando você for falar com alguém. Você tem que falar de forma consciente, sem vomitar, sem deixar as emoções falarem por você. Uma dica de como controlar, né? Porque eu sei que às vezes a gente tá ali na muita emoção e a gente só quer falar. Mas uma dica pra se controlar é o que você quer com essa conversa. Qual o resultado que você quer com essa conversa? Porque se a gente tá falando, se a gente tá vomitando algum tipo de emoção, é porque a gente tá querendo alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o que você realmente quer com aquela conversa. Nosso quarto pilar aqui sobre o respeito o respeito ele requer consequências e não conversa. Não adianta você ficar falando. Não adianta você querer impor o respeito falando, você tem que me respeitar. O respeito, ele vem através de consequências. Então, tipo, a pessoa fez uma ação que te desrespeitou, qual vai ser a consequência disso? Porque se você só falar, ninguém te respeita. Porque você está falando, você tem que começar a agir. Um exemplo disso, vamos dar mais um exemplo lá do namorado que trai. Seu namorado está te traindo. Ah, ele me traiu, mas eu já falei pra ele que a próxima vez que ele fizer isso, você falou pra ele? Você falou pra ele? Você acha que isso traz algum tipo de respeito? O que vai fazer esse homem te respeitar é você ter alguma consequência. Você sair dessa situação, você parar o relacionamento. Então, às vezes você tá aí, eu falei pra ele que da próxima vez que ele fizer isso, você não conquista o respeito com fala. Você conquista o respeito quando aquilo gera uma consequência. Então, se o cara te trai, e você só fala, qual é o entendimento dele? A próxima vez que eu trair, ela vai falar um bando de coisa na minha orelha, vai ficar brava por uma semana e depois vai passar. Porque ele já entendeu que a consequência de quando ele te trai é essa. Agora, se ele te trai e você simplesmente fala, olha, então não dá pra gente continuar com a situação, o que ele sabe? Que agora, próxima vez que ele te trair, você vai embora, você sai do relacionamento. E isso talvez possa restaurar um relacionamento. Você simplesmente mostrar pra ele que tem consequência quando ele faz alguma coisa, que não é simplesmente você só fala meia hora na orelha dele e pronto, acabou. A gente não consegue o respeito só falando. E mais uma vez, você não vai lá gritar, se descabelar, você não vai vomitar, você não vomitar sentimento, você não vai gritar, apontar o dedo, surtar. As pessoas que mais se autorrespeitam, elas agem em silêncio. A pessoa não precisa nem saber o que passou pela tua cabeça. Você simplesmente fica em silêncio
com a situação, porque você já sabe os seus limites, você já sabe os seus respeitos, as tuas barreiras. Então você não precisa falar isso pra ninguém. Quando a sua barreira for desrespeitada, você vai agir em silêncio, você vai ficar quieto e você vai sair da situação. E isso nos traz para o nosso quinto e último pilar, que é pessoas respeitadas, elas não brigam para ser respeitadas. Se elas não cabem naquele lugar, elas simplesmente saem. E eu sei que você vai me falar, meu Deus, Pamela, como assim? E se a situação for trabalho, por exemplo, eu tenho um chefe desrespeitoso e eu não posso sair, porque senão eu vou perder o meu trabalho, e etc, etc. E eu te entendo, mas aí mora um perigo muito grande, porque você tem que respeitar os seus limites, você tem que respeitar as suas barreiras. Porque cada vez que você não faz isso, é um sinal pra você mesmo falando que você não se respeita, e cada vez que você não se respeita, ninguém vai te respeitar e vai virar um ciclo infinito. E você sair de uma situação não significa que você desistiu dela, só significa que você amadureceu e cresceu o suficiente e sabe que você não precisa mais passar por aquilo. Entenda uma coisa, que se você passou por uma situação e você falou com aquela pessoa, e se ela não mudou a primeira vez que você falou, vai ser muito difícil, quase impossível que ela mude da quinta ou da sexta vez que você falar. Provavelmente ela não vai mudar mais. Vocês conseguem entender? Então é muito importante que você tenha muito bem estabelecido quais são os seus limites, quais são as suas barreiras, porque a partir do momento que algo seja passado do seu limite, você tem que literalmente sair daquela situação. Você não pode se permitir continuar naquela situação. Um exemplo, eu trabalho aqui com uma empresa onde eu tenho que liderar homens, e eles são caminhoneiros, então geralmente eles são meio brutos, meio grossos e tal. Então eu tive uma situação onde um dos caras que trabalham comigo, aconteceu uma situação de estresse durante o trabalho, e ele começou a gritar comigo no telefone, e eu falei pra ele, você não grita comigo, senão a gente não vai ter mais nenhuma conversa. E ele continuou gritando, e eu desliguei o telefone. Quando ele veio pessoalmente falar na minha sala, eu falei, olha, se você quiser ter uma conversa e resolver a situação, vai ser sem grito, porque eu não vou admitir você gritando comigo. E ele já começou, porque isso, porque aquilo, e já começou a gritar. O que eu fiz? Virei as costas e saí da sala e deixei ele falando sozinho. Eu virei as costas e saí da sala e deixei ele falando sozinho, porque eu respeito os meus limites. Eu me respeito e eu não vou me colocar naquela situação. Eu poderia ficar ali gritando com ele, falando, você não pode falar assim comigo, você tem que me respeitar, porque eu sou a gerente aqui, porque isso, porque aquilo, nananã. E isso não me traria respeito nenhum, isso só me deixaria no mesmo nível que ele. Isso só me deixaria no mesmo nível que ele, que é um nível de desrespeito, e eu não quero isso pra mim. Então, o que eu faço? Eu me tiro daquela situação, eu coloco um limite, eu coloco uma consequência. E hoje, nunca mais ele gritou comigo, porque ele sabe muito bem que se ele grita comigo, eu não vou responder, eu não vou tolerar, eu não vou estar ali naquela presença. Alguma consequência tem que ter. Bom, gente, concluindo aqui, o respeito, ele não começa com as outras pessoas. Ele começa com você. Ele começa como você se comporta, ele começa como você se mostra para o mundo, ele começa com o que você tolera e o que você não tolera. Então, se você tá cansado de ser tratado como um palhaço, tá cansado de passar por situação, tá cansado de engolir sapo, tá cansado de deixar as pessoas pisarem em você, comece com esses pilares que eu acabei de apresentar aqui, tá bom? Esse vídeo aqui foi de bronca mesmo, foi mais estressada, porque eu fico indignada que tem pessoas ainda não se deixando ser desrespeitadas. Pelo amor de Deus, vamos colocar seu valor. Coloque os seus limites e barreira num patamar alto. Não vamos deixar esse patamar baixo. Tá bom, gente? Um beijo. Deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo.